O torcedor do Náutico, ele se acostumou com a Série C, tá? 3 anos de Série C e tem algumas coisas que são diferentes, que o torcedor ainda vai ter que se acostumar. Por exemplo, na Série C, todo jogador, titular ou reserva, é tudo a mesma porcaria. Então, é natural que um cara que não esteja rendendo bem, você fique sem paciência com o cara. Ah, tira do time, bota outro, tal, porque existe uma probabilidade grande que o cara que entra no lugar, ele renda, ou melhor, superior ao cara. E vire titular para sempre. Você até esqueça aquele primeiro que era titular e que você criticou e ele saiu. Só que na Série B, não em todos os jogadores, mas alguns jogadores, tá? Você não pode abrir mão tão rápido. Tem que ter uma insistência, ou caso seja suficiente para ele ir para o banco, mesmo no banco, você não ache que ele não vá servir em momento nenhum. Porque o Náutico, para trazer Todinho e Juninho, foram 2 jogadores de investimento alto. A janela está fechada, gente. Não dá para a gente dizer assim, Todinho e Juninho estão mal, então eu não quero ver eles mais no time. Isso não existe. Você tem que contar com eles, sim. Então quer dizer que você quer que ele fique no time titular, AD eterno? Não. Não, por exemplo, eu não teria entrado com o Juninho de titular. Mas se o treinador tá colocando o Juninho de titular, eu acho que existe um lado positivo de você olhar isso. Que apesar dele não estar jogando bem, ele tá ganhando minutagem e esse ritmo que eu tô citando, que uma hora vai chegar, assim espero, tá vindo na marra. Então esqueçam isso de querer abrir mão de jogador só porque ele atuou mal, pô. Se o jogador se chama Vitinho, beleza. Você pode abrir mão dele. Porque Vitinho é um jogador nível Série C mesmo. Não tem investimento para trazer Vitinho. Vitinho veio numa condição confortável para o clube. E deve ser por isso que não presta. Agora, Todinho e Juninho, gente, não tentem achar que vocês vão virar a página dos jogadores, não. Porque se vocês fizerem isso, e isso acontecer de fato, prejudicado é o Náutico. Porque o Náutico não tem outros jogadores, não, pô, para poder compor esse time, não. Imagine o Náutico hoje sem Todinho e Juninho. Eles não existem. Qual a profundidade desse elenco? 0. A gente vai, no segundo tempo, a gente vai colocar um Saraiva. São 5 substituições. Qual é o outro que vai entrar? Vai entrar Alanzinho, da base. Vai entrar Lucaian, da base. Ou Felipe Cardoso. Ou Jance. Então, tudo bem você fazer a crítica pela atuação dele, mas não tratem eles como descartados. Os jogadores vão precisar ser recuperados. A gente não tem escolha. Vitor Andrade pede passagem? Renato, veja, a lógica leva a responder que sim. Porém, eu estou muito tranquilo com o uso de Vitor Andrade no segundo tempo. Acho que os jogos de futebol hoje, depois que mudou para 5 substituições, ele pede uma intensidade grande que você tem que ter a reposição no segundo tempo. Por exemplo, esse jogo agora contra o Ceará. Eu posso estar enganado, mas eu vejo muito esse jogo sendo decidido no segundo tempo. Então, digamos que o Náutico entra com o mesmo time. A turma vai ficar chiando. Juninho, beleza. Mas você desgasta ali, você usa o gás de Juninho para o primeiro tempo. E no segundo tempo você entra com o Vitor Andrade voando. Eu acho melhor assim do que o inverso. Do que a gente trazer um Vitor Andrade para começar de início, aonde ele ainda não jogou, e trazer um Juninho que quando entra também não deu conta ainda. Eu prefiro garantir algo que já é o Vitor Andrade entrando no segundo tempo, dando um apavoro no jogo. Sabe? Então eu no primeiro momento agora, eu não vejo necessidade assim absurda de você botar Vitor Andrade como titular. Eu iria de Vitor Andrade, tá? 2 jogos já, ele entrando muito bem. Questão de meritocracia mesmo, tá merecendo a vaga. Eu tenho uma informação, só como complemento, que ele não aguenta 90 minutos ainda não. Assim, mesmo assim, eu ainda colocaria ele como titular.
Eu gosto da ideia de Vitor Andrade titular também, viu? Mas na pegada do time que tá ganhando não se mexe, considerando que Vitor Andrade está fisicamente abaixo e ele precisa jogar menos, e talvez fosse melhor ele pegar o adversário já um pouco mais cansado, eu deixaria. Mas não acho que seria nada de anormal ele entrar titular também. A minha opinião é muito por aí. Eu não acho que é um erro nenhuma das duas opções. Mas eu deixava como tá. Eu vou muito nessa aí também, viu? Que eu acho que o que fizer tá certo. Por quê? Primeiro, eu vejo o Juninho entrando no segundo tempo e não dando impacto nenhum na partida. Eu acho muito normal isso acontecer. Se você for pegar a forma que ele vem jogando e o estilo do jogador, eu acho mais difícil o Juninho dar impacto entrando no jogo do que já começando. E Vitor Andrade, assim, eu ainda... É porque, obviamente, o começo bom dele fez a maioria das pessoas mudarem de opinião. Mas eu ainda tenho a sensação de que é mais uma fumaça ali no segundo tempo do que qualquer outra coisa. É muito mais ímpeto do que um fator que vai fazer ele ser titular no time. O que você está querendo dizer com isso, João? Que Vitor Andrade não é o Ronaldo Fenômeno encarnado? Por aí. Eu fiquei com medo de falar isso, né? Mas polêmico, por aí. E eu já estava querendo levar faixas para ele no estádio. Músicas com o nome de Vitor Andrade. Desculpa quem tem mais idade, mas eu vi Vitor Andrade. Eu acho que pode ser só fumaça ali no segundo tempo, o ímpeto realmente entrando melhor que Juninho, quando das vezes que entrou. Mas não sei, o que acontecer aí eu acho que tá ok, tá? Eu acho que vai ser uma escolha bem feita. Não vejo tanta... Não ficaria com essa pressa toda para ver Vitor Andrade titular, não. Eu acho que a mesma coisa acontece com Paulo Sérgio e Derek. Eu tenho essa mesma visão. É porque um dá impacto entrando, pô. Paulo Sérgio entrando no segundo tempo. A chance de mudar uma partida quase nenhuma, pô. Exatamente. Paulo Sérgio precisa daquele jogo que o Náutico consiga trazer muitos jogadores para próximo do último terço para que Paulo Sérgio renda. E no segundo tempo, geralmente não acontece isso. Agora, talvez... Se o Náutico ele tivesse sem esses desfalques, por exemplo, eu acho que teria um pouco mais de sentido a gente colocar Vitor Andrade como titular, mas o Náutico precisa ter uma carta na manga para o segundo tempo. É jogador que muda jogo, sabe? Então, eu entendo. Eu não... Se Vitor Andrade e Derek forem reservas, eu não vou criticar, não. Não acho que é um erro, não. Mas eu acho também que os caras chegaram agora, se é uma projeção deles serem titulares, começa a já colocar, pô. Terceira rodada, Derek, segundo jogo de Derek, o terceiro de Vitor Andrade, já começaria a tentar ver se encaixa como titular, até pra gente saber isso que o João falou, se é um jogador de segundo tempo ou não. Se qual é o impacto que ele dá no começo do jogo ou no segundo. A mesma coisa Derek. Eu colocaria Derek e Vitor Andrade já nesse jogo. E acho que por característica de jogo, principalmente Derek no lugar de Paulo Sérgio. Eu sei que Paulo Sérgio daria um impacto menor no segundo tempo, mas da forma que o Ceará joga, sei, é difícil ver Paulo Sérgio também tendo um grande impacto no início, a depender da circunstância também do Náutico, né? Do que o Náutico vai propor para esse jogo. Mas eu acho que pro que Hélio quer, talvez Derek seja melhor. Eu acho também que o que entra aí é a questão de que Vitor Andrade ele tem uma predominância mais pela esquerda. Se ele fosse aquele cara de direita, eu acho que ele já estaria como titular. Tirando aquela questão que eu falei dele não estar com condição de jogar 90 minutos. Porque, querendo ou não, ele é um cara que joga mais pela esquerda. Mas tem então a Saraiva, né? Pode ser também. E tirar o Juninho para entrar com o Saraiva titular. Não é uma opção, não? Acho que não faz, não. Se o Saraiva ganhar essa posição, ele já tinha ganho durante o Pernambucano, mas em nenhum momento ele... Porque... Saraiva, para mim, já é um jogador de segundo tempo. Já tá carimbado aí, jogador de segundo tempo. Eu acho que Cadê Paulo Araújo? Eu acho que nos aflitos, enquanto o Toninho não voltar, eu acho que daria. Ele tendo condições físicas de jogar com o Saraiva titular. Esse jogo da Ponte mesmo, Saraiva podia ter sido titular. O que eu acho, assim, eu dei minha opinião, né? Mas o que eu acho que vai acontecer
é que ele vai continuar com o Juninho, tá? Eu tinha essa opinião no jogo passado também, que muita gente tirou o Juninho da equipe, da projeção e tal. Eu achava que ele ia continuar. E eu acho que nesse ele ainda vai dar mais um jogo para Juninho, principalmente sendo fora de casa, porque não tem aquela pressão de torcida, não tem nada. Deixa o Juninho jogar mais um jogo. É um cara que, querendo ou não, tem confiança. É um cara que pode decidir jogo. Aqui ainda não mostrou isso. Isso aí é verdade. Acho que ninguém pode falar o contrário disso. Mas ainda é o Juninho que jogou a Série B pela Ferroviária. Pô. É o mesmo jogador. Ele tem que encaixar, tem que ter ritmo, tem que jogar bem. Então, eu acho que por isso ele vai dar mais uma partida para Juninho. Além do que, assim, não tem uma pressa para colocar Vitor Andrade titular. Ele não chegou com essa pompa de titular. Então, não tem uma pressão ali para isso acontecer. Tem a característica de jogador, tem questão física. Eu acho que o time vai ser com o Juninho na ponta. Eu concordo, eu também acho isso. E mais do que qualquer coisa, eu acho que o Náutico vai para o alto desgaste. Que é assim que o time de Hélio joga. O Náutico vai para poder colocar tudo em campo e vai precisar muito do banco. Muitas alterações. Então, eu vejo esse segundo tempo aí mudando, independente do que aconteceu no primeiro, eu vejo muitos jogadores aí mudando no intervalo, ou no intervalo com 10 minutos. Às vezes ele gosta de trocar com 10, né? Porque, por exemplo, um Leonardo da vida e o próprio Juninho são dois jogadores que não têm característica de jogar 90 minutos. Não nesse momento. Eu vejo o Hélio substituindo os dois ou no intervalo, se tiver um amarelo, se não tiver 10 minutos ali do segundo tempo. Porque ele gosta muito disso, né? O jogador toma um fôlego, né? No intervalo, né? Aí cria um gásinho ali de 10 minutos, aí ele vem com a substituição. Eu acho que as substituições vão ser muito importantes desse jogo, porque vai ser o jogo dos caras mostrarem para o treinador desempenho físico. Esse jogo do Ceará se ganha no físico, tá? Eu vi o São Bernardo tendo chance contra o Ceará na estreia, e o São Bernardo estava muito bem fisicamente no segundo tempo, com muita velocidade. Juninho mandou, Náutico 3x1 sábado, 3 gols meus, hat-trick meu. Podemos aumentar esse assunto para falar de Derek agora. Por favor, João. Detone. Não, só para falar rapidinho, porque a te deu 2 opções de jogo, tá? No comentário dele, de transição, ou do Náutico fazer o seu jogo. Eu acho que esse vai ser super jogo de transição, tá? Vai ser assim, você tentar roubar a bola o mais rápido possível, atacar rápido, conseguir alguma coisa ali contra o Ceará dessa forma. Obviamente vai ter momento que o Náutico vai ficar com a bola, mas eu acho que é jogo para Derek. Eu não sei como é que tá a condição física dele, não sei como é que tá, se ele já pode jogar 90 minutos, mas eu vejo um impacto de Derek sendo muito maior do que o de Paulo Sérgio. Eu acho que vai ser jogo de transição, acho que vai ser muito parecido com o segundo tempo do Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense tinha chance, chegava de certa maneira lá no ataque, e o Náutico tentava, a partir de uma jogada mais rápida, fazer sua parte ali, ter suas chances. Eu acho que vai ser muito parecido com aquele jogo. Acho que até no geral, tá? Se você for pegar uma partida, eu acho que seria aquela do Atlético Goianiense, do time da casa tentando chegar muito e a gente tendo chance em transição. Então, eu acho que nesse caso aí, Derek faz sentido. Vitor Andrade também, né? Mas eu acho que Vitor Andrade fica para o segundo tempo, e se Derek estiver bem, eu já iria com ele. A gente tem uma partida difícil, das mais difíceis do campeonato, se a gente levar em consideração folha salarial, o fato do Ceará estar na Série A no ano passado. É um time que se estruturou muito nos últimos anos, então é um jogo muito difícil nesse sábado, e é importante a gente ter uma noção do peso do resultado. O peso que uma vitória ele vai trazer para o andamento do campeonato, qual que é o peso de uma derrota, o peso de um empate. Como é que tu enxerga esse cenário com essas 3 possibilidades, João? Assim, Renato, eu vou falar, obviamente, de hoje, né? Não dá para você eu falar que qualquer resultado tá ok, porque você abre 2-0 e toma virada. Então, falando no cenário de hoje. Eu acho que o Náutico foi muito confortável com relação a placar para essa partida, tá? Eu acho que o Náutico tem que, obviamente, se vencer lá. É uma vitória muito grande, é uma vitória que dá tranquilidade no campeonato, porque o Náutico vai para uma sequência
é grande fora de casa, né? Acho que dos próximos 11 jogos, 7 são fora de casa. Então, você já iniciar um corredor desse vencendo do Ceará fora, você olha para todos os outros adversários da Série B e pensa, pô, é possível. Porque não tem nada melhor, nada muito melhor que o Ceará. Um empate também eu vejo como um bom resultado, e a vitória e uma derrota não pode ser danosa. Então, eu acho que o Náutico vai muito como franco atirador, assim, com tranquilidade, com a tranquilidade que a vitória, as 2 vitórias consecutivas trouxeram. Eu acho que é um jogo legal de ir, tá? Acho que é um jogo que você vai com esse sentimento, mas querendo vencer. E aí, velho, ir para a partida, ir para o jogo, mas confortável. Atos Gildo. O quê? Sobre o peso do resultado domingo. Uma vitória, um empate, uma derrota, como que o torcedor do Náutico ele deve enxergar essas possibilidades? Eu estou meio que querendo dar uma de... como se fosse prever o futuro, um pós-resultado. Como que deve ser o comportamento do torcedor diante desse pós-resultado? Eu não gosto disso não, Renato. Eu não gosto disso. Eu estou entendendo a sua pergunta, mas eu não gosto disso porque, veja, uma coisa é eu falar como franco atirador, tá? Outra coisa é eu até comentar sobre todos os cenários, eu posso comentar sobre o cenário de vitória, de empate, até o de derrota. Mas dizer como o torcedor pode se comportar diante... Não, mas não é isso, não, mas não é isso, não. Veja, então deixa eu me expressar melhor. Não é como o torcedor deve se comportar. Como que deve ser avaliado o peso de um resultado, o peso do resultado do sábado? Como que pode ser avaliado o peso se for uma vitória, se for um empate, se for uma derrota? Obviamente, levando em consideração as circunstâncias, desempenho. É isso. Ficou melhor? Talvez. Uma derrota, eu acho que o torcedor vai ficar com raiva no momento. Eu vou ficar puto se o Náutico perder o jogo. Porque a questão do franco atirador é muito pela posição que a gente tá no campeonato agora. De 3 jogos, 2 vitórias e tal. Mas, meu amigo, eu quero ganhar o jogo. Se não der pra ganhar, eu quero empatar. E se perder, eu vou ficar puto, pô. Outra coisa é você achar que o campeonato está indo por água abaixo por causa da derrota. Dificilmente vai ter esse cenário, essa avaliação. Isso aí você pode descartar. Como eu disse, se a gente tivesse indo com 1 ponto para esse jogo, aí, meu amigo, seria uma catástrofe. Mais uma derrota. Mas não vai ser o caso. Mas uma derrota, seja lá de qual forma aconteça, eu vou ficar puto. Eu vou ficar puto, o torcedor vai ficar puto, e é normal, e é bom que fique puto mesmo. Porque a gente não pode estar de véspera conformado com a derrota. Isso aí, para mim, isso não existe. É aquela situação, é porque Cláudio não está aqui, mas eu ia perguntar para Cláudio, mas serve tanto para João quanto para Atos. É aquela situação, a gente quer que, lógico, todo mundo quer que sair pelo menos com 1 ponto lá do Castelão, e além disso, a gente quer que o Náutico ele possa continuar com a organização que apareceu ali no segundo tempo do jogo contra o Atlético, nesse jogo contra a Ponte Preta. O Náutico ele precisa ter cara de time, num jogo também mais complicado. Se vier a acontecer o resultado negativo, todo mundo vai ficar insatisfeito, mas que se saiba que esse time, ele procurou, aconteceram problemas e perdeu. É mais ou menos isso. Eu vou perguntar para a Cláudia. Mas eu vou continuar te respondendo então, Renato. Depois eu passo para a Cláudia. É porque o João falou uma coisa que hoje em dia eu acho que está valendo muito mais, que é a questão de como o jogo se dá. É impressionante como hoje você ser o último time a fazer o gol, caso você consiga conquistar ponto, é muito relevante hoje em dia. Mexe demais com o humor do torcedor. Então, se o jogo for empate, 1-1, o Náutico faz um gol com 10 minutos e toma o gol no segundo tempo e leva um empate, o gosto vem como se fosse uma derrotinha. A mesma coisa acontece o inverso. O Náutico toma um gol, vai buscar o resultado, empata ali na reta final do jogo, tem um saborzinho gostoso, tem um saborzinho como se fosse uma vitória. Isso está sendo muito levado em conta ultimamente. Eu não sei se o futebol sempre foi assim, mas eu tô com essa impressão que ultimamente isso está pesando mais, sabe? Isso acaba pesando mais, assim, na impressão do torcedor. Porque, veja, eu não gosto também de rotular que um empate
o Náutico vai lá, o empate é bom. Não sei se o empate é bom, não. Não sei. Porque eu penso em vitória. Tu só aceita a vitória. Não é a questão de só aceitar a vitória. A questão é que no meu otimismo de torcedor e de querer torcer, eu tô cogitando vitória também, porra. Porra, meu irmão, não tô trabalhando só com empate, não. Eu acho que o Náutico, em alguns contextos de jogos, pode vencer essa partida. A probabilidade maior que isso aconteça? Não. Mas eu vou torcer para que isso aconteça. Eu quero, pelo menos, ter a oportunidade de crer numa vitória. Agora, se o Náutico bota 2-0 e toma 2 gols no final do jogo, o empate passa a ser bom? Que é o que o João colocou? Tenho certeza que o clima vai ser de enterro aqui, num roteiro desse. Então veja, como até o empate pode ser uma tragédiazinha, por causa do contexto da partida. Aí você, no primeiro momento, o baque é grande, e aí você só vai assimilar isso lá para terça-feira, quarta-feira da semana que vem. Você vai entender que esse ponto foi bom. Mas para o dia do jogo, é tudo muito 880, velho. Ganhou, tô feliz. Veja, na verdade, se o Náutico ganhar, não é felicidade só, né? É para sair nu na rua. O Náutico, veja só, o Náutico com 2 vitórias. Aí vai no Castelão e ganha do Ceará, é para sair nu na rua. Do peso do resultado, vitória, empate ou derrota, né? Ou só um resultado? Não, o peso do resultado. Como que deve ser encarado? Eu acho que as 2 vitórias dão um pouco mais de tranquilidade para o Náutico, assim. Se fosse, obviamente, se o Náutico perde 3-0 para o Ceará, o peso da derrota é completamente diferente que 1-0. Mas eu acho que, assim, até falei em outros jogos, né? Uma derrota 1-0, obviamente eu não quero isso. Mas é um resultado considerado normal. Então, lamber as feridas e ir para outro jogo. Obviamente, criticar o que tem que criticar, reclamar, enfim, criticar o treinador, o time, o que for, falta de contratação. Mas na tábua de classificação ali, na hora do jogo, da tabela, você olha assim, é um jogo que não é. O Ceará é obviamente favorito, vem de uma vitória clássica, vem desgastado, mas eu acho que um resultado negativo não deve se trazer um peso, não. Agora, eu acho que a confiança do torcedor. Veja, meu medo é esse. Porque o torcedor do Náutico, quando tá muito confiante e acontece um resultado que não espera, aí os caras vão de 80 para 8 muito rápido, que não pode ser assim. Tá todo mundo confiante, querendo a vitória, acha que dá para vencer, eu também acho que dá para vencer, mas se não acontecer a vitória, não é criar, obviamente, se não for um 3-0, uma goleada, mas um resultado normal, 1-0, 2-1 ali, no detalhe, é um resultado normal de Série B, vão ter mais 30 e tantas rodadas aí pela frente, entender os motivos da derrota, sem gerar crise. O meu medo é quando a torcida está muito confiante e vê um resultado negativo, porque a torcida costuma achar que está tudo errado, e nem sempre é assim. Mas eu estou confiante que o Náutico consegue trazer pontos aí, pelo menos um ponto aí lá do Ceará. Vamos para a escalação do Náutico aqui. Muriel, Matheus Ribeiro, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva. Leonai, o Enderson. Eu boto Leonai, eu já coloco ele como desfalque no próximo jogo. Leonai, o Enderson e Dodô. Juninho, Vinícius, Paulo Sérgio. Não tem muito o que mudar aí, não, né? Eu acho que vai ser isso, mas eu colocaria Derek e Vitor Andrade. Mas eu acho que vai ser isso aí mesmo, o time. Pois é. É uma pena a gente não estar com o Betão, apesar de também que tem uma coisa, né? Betão não ia significar jogar Betão e Igor Fernandes, né? Então. Mas a Betão teria a questão da altura, né? Porque a bola aérea vai ser perigosa, viu? Eu acho que vai ser perigosa em todos os jogos do campeonato. A bola aérea decide quase todo jogo. Decidiu pra gente, Thiago. Quando o Atlético Goianiense, a gente não fazia um gol daquele. Acho que fazia tempo, viu? Essa falta do Náutico geralmente não dá em nada. Faltou o Náutico aproveitar uma contra o Ponte Preta, né? Porque escanteio, meu amigo, teve um bocado. 2021 foi muito bola parada, tu me esquece, tá ligado? 2021, o Náutico tinha uma bola parada fortíssima.